gente tem que se lembrar que nas ligações iônicas existe um átomo que dá elétrons e outro que recebe elétrons. Portanto, na ligação iônica, existe alguém que fica positivo, é aquele que dá, e o que recebe fica negativo. Repare que o sódio está dando um elétron para o iodo. O iodo, que precisava receber um elétron, ficando negativo, ele vira um ânion e vai se chamar ânion iodeto. Olha como é que se representa um ânion. Nós fechamos dois colchetes. Colocamos 8 bolinhas em torno do símbolo do elemento. O sódio, ele tem, então, o símbolo mais 1, representando que ele ficou com uma carga positiva. Enquanto que o iodo vira o iodeto. Você tem aqui o iodeto de sódio. Algumas vezes é necessário que 2 átomos façam a doação de elétron para satisfazer um único átomo. É o caso do Na2S. E aí você deve escrever 2 embaixo do cátion, deixando claro que você precisou formar 2 cátions para satisfazer o enxofre, que queria receber 2 elétrons. Fica Na2+, S2-. Na2S. Observe que está o Na2S. Observe. Temos aqui o enxofre, que recebeu elétrons, dando com 2 cargas negativas. Observe bem. Esse caso aqui é um caso onde 2 átomos viraram cátions. E esse 2 embaixo é diferente do 2 de cima. O 2 de baixo quer dizer quantidade de átomos envolvidos. Em cima quer dizer a carga. O númerozinho de baixo eu chamo de índice. Acontece uma situação semelhante quando 2 átomos de sódio têm que se encontrar com um oxigênio para satisfazer um único oxigênio. Cada sódio vira Na+. Eu preciso de 2 átomos de sódio, ficando com um oxigênio virando O2-. Esta situação aqui, Na+2, O2-. É o óxido de sódio. Repare que o oxigênio, ao receber elétrons, vira um ânion. E quando um átomo vira um ânion, ele muda o seu nome. Eu preciso ir numa tabela de ânions para descobrir o novo nome dele. Então, existem casos como esse caso do K e Br, onde o potássio ele vai dar um elétron e o bromo quer receber um elétron. Então, nós temos aqui uma situação onde o potássio vira o cátion K+, né? Ele vira um átomo positivo, eu chamo de cátion. Na verdade, quando um átomo fica positivo, eu nem digo que é um átomo positivo mais, eu digo que é um íon positivo, tá, gente? K+.
o bromo vira o Br-. Aqui temos a formação do brometo de potássio. É muito importante que o aluno entenda quando uma substância é iônica. Há duas maneiras de se representar a fórmula. A primeira é a fórmula eletrônica, onde o ânion é colocado entre colchetes com 8 bolinhas em torno do símbolo, representando que ele ficou com 8 elétrons na última camada. KBr é a fórmula desse cara. K mais Br menos. Perceba? Sempre escrevo cátion depois do ânion, ficando brometo de potássio. Quando o sódio encontra-se com o iodo, acontece a seguinte situação. O sódio vira Na+, o iodo vira iodeto, formando o iodeto de sódio. Repito, é muito importante que você entenda que existem duas maneiras de representar uma substância iônica. A primeira é a chamada fórmula eletrônica, também conhecida como estrutura de Lewis, onde o ânion é representado entre colchetes. A segunda maneira, NaI, é a íon fórmula. Qual é a substância formada quando um átomo de sódio encontra-se com um átomo de nitrogênio? Sódio, família 1A, um elétron na última camada, quer dar um elétron. O nitrogênio, família 5A, 5 elétrons na última camada, quer receber o que falta para 8, receber 3 elétrons. Quando um quer dar, outro quer receber, a ligação é iônica. Veja o que acontece na formação da ligação iônica. O nitrogênio recebe elétrons. Ele recebe 3 elétrons. Cada sódio só queria dar 1 elétron. Por isso que 3 átomos de sódio são requisitados e formamos 3 cátions Na+, 3 cátions sódio, para cada ânion nitreto. Substâncias iônicas, na verdade, são aglomerados. Os íons ficam aglomerados, mas ficarão aglomerados em multidões de íons na proporção 3 cátions sódio para 1 ânion nitreto. Para cada 3 cátions Na+, haverá 1 ânion nitreto no amontoado de íons. E aqui está o nitreto de sódio, o Na3N. Quando o alumínio e o oxigênio se encontram, também ocorre ligação iônica, pois um quer dar, o outro quer receber. Casos assim dão um nó na cabeça, porque o alumínio quer dar 3 elétrons, enquanto que o oxigênio só quer receber 2. Aí você pensa, mas o alumínio vai ficar com 1 elétron que ele não vai ter para quem dar. Isso não pode acontecer. Tá? Ele não pode dar o elétron para o universo. Ele tem que dar para um átomo específico. Então é necessário que apareça outro oxigênio. Mas outro oxigênio quer 2 elétrons. Então, quando o alumínio der o terceiro elétron para o outro oxigênio vai requisitar aparecimento de mais um alumínio, que vai dar mais um elétron, mas vai ficar com 2 elétrons para dar. Então, terá que aparecer um terceiro oxigênio para receber os 2 últimos elétrons.
Perceba que a estrutura será formada por 2 cátions alumínio e 3 ânions óxido, que é o ânion formado pelo oxigênio. A fórmula mais simples, a íon fórmula, nesse caso, ficará a L2O3. Mais exemplos de substâncias iônicas aqui. O cloreto de rubídio, o telureto de sódio. Lembre-se sempre, o nome de uma substância iônica é dado quando se coloca o nome do ânion, a preposição de, e depois o nome do cátion.